Pessoal, imagine isso. Você chega da escola, liga a TV achando que vai passar um desenho, talvez até um filme leve, mas de repente aparece uma professora sendo sequestrada por um grupo de homens usando máscaras de animais e o líder deles usa uma de Papai Noel. E você, com 8 anos na época, sem entender nada, fica com aquela sensação de: meu Deus, por que estou vendo isso? E por que não consigo parar de assistir? Pois é, esse é o poder de A Fortaleza, o filme australiano de 1985 que traumatizou aí uma geração inteira. Inclusive metade do Brasil, né? Porque a TV aberta simplesmente adorava reprisar esse suspense aí como se fosse o Chaves do SBT. Exato. Anos 80 e 90, né? A mídia aqui não tinha noção nenhuma. Não, cara, somos sobreviventes. Somos, cara. Hoje a gente vai revisitar esse filme que foi inspirado em uma história real na Austrália. Como que pode, cara? Pois é, cara. Com todos os detalhes, muitas curiosidades, treta de bastidores, o caso real que inspirou o filme e por que ele é tão impactante até hoje. E se você pensa que é só no Brasil que a justiça é branda, você vai rir com o que aconteceu com um desses bandidos aí. E temos a certeza que você não vai sair daqui até o final. Fica aí! É, porque num filme onde crianças e professora viram estrategistas improváveis e transformam o desespero numa fortaleza improvisada digna de cinema raiz, tem muitas curiosidades que você nem imagina, cara. Então fica aí, hein? E se curtir essa análise, já deixa o seu like aí, comenta o que mais te surpreendeu e compartilha com quem ama clássicos intensos que passavam durante a tarde na TV aberta. Bora fortalecer o território 2R. Roda a vinheta. A Fortaleza é um filme de 1985. 40 anos. 40 anos já, velho. Dirigido por Art Nicholson e se passa numa região rural da Austrália. O filme começa com aquela atmosfera bucólica, uma pequena escola, poucas crianças. O estranho dessa turma é que tem crianças aí de 7 a 16 anos na mesma sala de aula. Um grupinho variado, né? Mas tudo bem. E uma professora jovem e muito carismática. Tudo num ritmo tranquilo, quase um comercial de margarina em versão australiana. Mas isso dura pouco. Dura. Muito pouco, né? Em questão de minutos, o roteiro vira do avesso quando homens mascarados invadem a tal da escola. O choque vem justamente porque a invasão acontece sem aviso, sem construção longa, sem preparação. É tudo rápido e brutal. Não, e é a primeira cena bizarra do filme, logo no começo, porque uma das crianças olha pra janela e fala: tem um rato lá fora. E é claro, a professora nem dá atenção. Depois vai outra criança e fala: tem um gato, um rato e um outro animal. Eles estão ali escondidos. Claro que a professora pede pra todo mundo ficar quieto, porque ela não vai acreditar, né? Mas na verdade, era já os bandidos mascarados que já rodeavam a escola. Ou um zoológico. É, também pode ser. E quando ela menos espera, um homem com máscara de pato aparece na janela com uma arma na mão. Uma 12, né? Mas Caramba, né? Pra que tudo isso? Pois é. Pra invadir uma escola, né? O cara entra com uma 12, mano. Ela tenta manter a calma pedindo para as crianças ficarem na sala e pede para um dos alunos, o Derek, ir trancar a porta. Mas outra criança, o Toby, já tinha ido ao banheiro que ficava fora da escola. E quando ela olha novamente pela janela, a criança já está rendida por um homem mascarado de Papai Noel. Que depois a gente descobre que é o líder do grupo, né? Bem filha da puta. Porra, meu. E tudo isso daí nos primeiros minutos de filme, cara. Então, já que a gente tocou no assunto, vamos falar das máscaras. Porque isso é um dos elementos mais inesquecíveis do filme. Cara, o que a gente vai falar de máscara, assim, na cultura, nas mídias em geral? Na música, no cinema, você vê o Slipknot, cara. O que mais? O Kiss. Mushroom Head também, que ninguém conhece. Ah, não precisa ir muito longe, né? No Star Wars, o Boba Fett, por exemplo, que era um personagem secundário, e os fãs colocaram ele num púlpito por causa que ele usava máscara, né? Cara, que coisa, né? É, cara. Então, voltando ao filme, 3 dos sequestradores usam máscaras de animais. Um gato, um rato e um pato. Uma fazendinha, né? Só que versões bizarras, grotescas, com aquele olhar vazio que deixa
tudo ainda mais desconfortável. E a ideia das máscaras é justamente tirar o lado humano dos vilões. E Acertaram, funcionou muito bem. E o líder deles usa uma máscara de Papai Noel, né? Que representa algo muito sinistro, cara. Dá um contraste, né? Porque é uma figura, sim, tradicionalmente benevolente. Não é o que a banda Garotos Podre acha, mas tudo bem. Aliás, é uma máscara bem bizarra, né, do filme. Que é isso, cara? Usar uma máscara tão inocente pode gerar mais que medo, justamente por jogar com a imagem da inocência infantil corrompida. Um exemplo disso é a máscara de palhaço também. Sempre, cara. Que foda. Desgraça de máscara, né, cara? E o fato do líder usar a máscara do bom velhinho pode ter sido uma escolha para destacar a sua, vamos dizer assim, autoridade dentro do grupo, né? Ele não é apenas mais um sequestrador, ele é o Papai Noel do mal que comanda a porra toda. Ele é o alfa. É exatamente isso, né? Máscaras criam um anonimato e diferentes tipos de máscara podem afetar como as crianças e até a professora, né? Percebem cada sequestrador. Um Papai Noel mascarado é perturbador justamente porque vai contra a expectativa de algo bom, algo da hora. Exatamente, isso mesmo. You bastard! Esses homens sequestram a professora Sally Jones, interpretada pela atriz Rachel Ward, e todas as crianças da escola. E as levam para uma área remota, num cativeiro improvisado, que na verdade é uma caverna subterrânea no meio do mato. É a partir daí que a fortaleza se torna não apenas um suspense, mas um estudo sobre sobrevivência. A professora Sally é uma protagonista muito interessante porque ela não começa como heroína. Ela não tem treinamento militar, não é especialista em nada. É uma professora comum lidando com a situação absurdamente extrema. E quando a gente fala absurdamente extrema, é realmente... cara, acentua porque é mesmo. E é justamente isso que deixa a evolução dela tão marcante ao longo do filme. Conforme a história avança, Sally começa a se transformar. Ela vira organizadora, estrategista e mãe leoa. Ela mantém as crianças unidas, acalma quem está em pânico, pensa em rotas de fuga e tenta ler a personalidade de cada sequestrador. Bom, se ela tivesse um celular com um WhatsApp na época, ela já teria resolvido metade dos problemas com 3 áudios, cara. Fácil. Mas naquela época não tinha, não. As crianças também têm um peso gigantesco no filme, né? Não são figurantes passivos, elas têm personalidade, falas, conflitos, emoções verdadeiras, e isso aumenta a tensão, porque você realmente sente o perigo iminente. Não é aqui como você assistir um filme em que você sabe que nada de ruim vai acontecer com elas só porque são crianças. Exatamente, a fortaleza ela não tem essa trava. Não. O filme te força a lembrar que em situações reais de sequestro, nada é garantido, nada mesmo. A presença dos sequestradores, por sua vez, é sempre imprevisível. Eles alternam entre sadismo, infantilidade, agressão e momentos de conversa estranhamente casual. Isso faz você, como espectador ali, nunca conseguir prever o que vai acontecer em seguida. É bizarro e genial. E essa sensação de insegurança é o combustível da narrativa. É o que faz o filme ter aquele clima constante de alerta, como se você estivesse ali junto, escondido atrás de uma árvore, observando tudo e rezando para ninguém te notar. Principalmente o Papai Noel. Pois é. Esse se nota, você tá perdido. Conforme os dias passam no filme, a professora Sally percebe que a única chance de todos ali saírem vivos é tentando escapar, não vai ter como. E aí que a história, ela mergulha de vez na tensão. As crianças, cada uma com suas limitações, precisam colaborar para aumentar a chance de sobrevivência. E o filme não protege o espectador. Ele mostra fome, medo, cansaço, clima hostil, violência psicológica, tudo com uma crueza que, para um filme feito para TV em 85, é quase que inacreditável. Pois é. Sem entregar spoilers explícitos, mas vamos dizer aí que o clímax do filme exige decisões que nenhuma professora deveria ter que tomar. Sally chega num ponto em que a única forma de salvar seus alunos é fazendo escolhas que flertam com a brutalidade. E é brutalidade mesmo. E quando essa virada acontece, a história entra num território quase primal.
Instinto contra instinto, sobrevivência contra loucura. Como, por exemplo, ali a cena da caverna, onde ela tem um lago submerso que ela tem que mergulhar para chegar do outro lado, é bem tensa. Bom, sem contar que ali as crianças, elas ficam sem roupa e a professora de calcinha e sutiã, né? É que desnecessário, É anos né? 80, velho. Não, sem contar o olhar do aluno quando ele vê a professora quase nua, né? Coloca aí, diretor. Cara... E obviamente, né, como esse aqui é um filme dos anos 80, o bom e velho clichêzão. A professora Sally emerge da água, lá na caverna, né, como você disse, com o cabelo totalmente molhado. Em close, aparece ela de cabelo seco, como se tivesse ali uma toalha. Cara, 10 em cada 11 filmes dos anos 80 acontece Tem isso. cara. O bacana desse filme é que quando você pensa que está tudo salvo, dá um plot twist que você pensa, agora fudeu de vez, cara. May I use your telephone? Oh! Sorry, dear. E aliás, é aqui que tem a primeira cena que você tem a certeza que esse filme definitivamente não era pra passar a tarde na televisão aberta. Disse tudo. Não dá. No terceiro ato, quando a professora Sally e as crianças decidem erguer ali de forma improvisada uma fortaleza, o filme deixa de ser apenas um thriller de sequestro e tem uma virada ali surpreendente de estratégia, sobrevivência e união. A tensão cresce quando eles transformam ferramentas simples, inteligência coletiva e pura coragem em uma armadilha quase tribal, enfrentando seus algozes com uma ferocidade que ninguém, mas nem os criminosos mascarados esperavam. É o momento em que as vítimas deixam de ser vítimas e o desespero vira poder. Aí, uma curiosidade, a Fortaleza tem grande influência do livro O Senhor das Moscas, de William Golding. Eu li esse livro aí. Porquinho, que Deus o tenha. E especialmente pela ideia de crianças se organizando e construindo uma fortaleza para colocar no butico dos bandidos. E sem vaselina, cara. E no filme eles fazem isso direitinho e com direito a sangue rolando solto na TV aberta, hein? Caramba, né, meu? Aliás, aí o Senhor das Moscas ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 83. Foi uma curiosidade e aguardem por mais curiosidades aí que estão por vir, porque, cara, tem bastante esse filme. Sossega aí, não levanta não, não fica troca aí. não. Mas o que deixa tudo mais pesado é saber que a Fortaleza, cara, é baseada num fato real, verídico. Na Faraday School, ocorrida em 1972, na Austrália. Edwin John Eastwood e Robert Clyde Boland invadiram uma escola rural e levaram a professora Mary Gibbs e 6 crianças para uma área isolada. Mas só tem louco nesse mundo, Pois cara. O caso tomou conta do país inteiro e virou um marco na história criminal australiana. Assim como na ficção, a professora real foi crucial para manter as crianças vivas. Cara, professor, pelo menos, não estou falando aqui no caso da Austrália, mas professor no Brasil, ele não tem valor nenhum. Professora Ellen de Abreu, em 2017, ela infelizmente perdeu a vida, quase com o corpo inteiro queimada, mas antes disso, ela salvou um monte de crianças depois de um incêndio, cara, um incêndio criminoso. Pois é. Vê se ela é citada, vê se ela é lembrada. Não é. A gente agradece de coração aí, onde ela tá. E assim como na ficção, a professora Gibbs foi crucial para manter as crianças vivas. Ela guiou os alunos, manteve a calma e juntos conseguiram escapar. Ela disse que não dormiu por 30 horas para cuidar das crianças. Mas diferente do filme, as vítimas nunca foram levadas para uma caverna. Num descuido dos sequestradores, enquanto eles saíram para pegar o dinheiro do resgate, ela arrombou a porta de trás da van e conseguiu fugir com as crianças. Outra heroína, né? É. Por ironia, a história não terminou aí.
Em 1977, Eastwood, um dos sequestradores aí, consegue fugir da prisão e sequestrou mais um grupo de crianças e o professor. Ele foi pego novamente, pegou 16 anos de prisão, mas acabou em liberdade condicional em 93 e trabalhou como motorista de caminhão desde então. Cara, que história bizarra. Viu? Não é só o Brasil, mano, que acontece essas coisas Pô, bizarras. pelo amor de Deus, viu? O filme, claro, acrescenta camadas dramáticas, amplifica a violência e aumenta o número de sequestradores, claro, né? E cria situações mais extremas, mas a base emocional da história vem desse episódio real, muito triste. E acho que é por isso que o filme funciona tão bem, porque por mais exagerado que pareça, ele é construído sobre algo que realmente aconteceu. É muito Não, o bacana. filme é amarradinho esse filme, é legal, cara. muito Muita bom. gente não conhece. É. A Fortaleza também ficou extremamente famosa no Brasil pela forma como foi exibido. Como mencionamos anteriormente, ele simplesmente aparecia na TV aberta, com frequência, especialmente no SBT e na Record. Quase sempre sem aviso, como se fosse mais um drama familiar. E do nada, toma! Sequestros, máscaras bizarras, tensão psicológica, violência e sangue. E bastante sangue. Não é à toa que tanta gente lembra desse filme como um trauma de infância, Porra, né? cara, é. Mas a verdade é que o longa também é extremamente bem feito. É sim. Ele foi produzido com baixo orçamento, mas a direção de fotografia e o uso ambiental natural, a trilha mínima e a atuação do elenco transformaram a simplicidade em força dramática. Ficou um filme muito foda. Ficou. O diretor, Art Nicholson, conseguiu criar um suspense que envelheceu muito bem, que continua perturbando aí exatos 40 anos. Uma curiosidade é que o filme, apesar de ser marcante mundo afora, é ainda mais reverenciado dentro da Austrália. Ele virou quase um símbolo cultural, aquele tipo de produção que todo mundo viu na infância e que moldou o imaginário do país. Vamos colocar assim, é como se fosse os Trapalhões aqui no Brasil. É lógico que guardado as proporções. Guardado as proporções. Outro detalhe interessante é que muitas escolas rurais australianas mudaram protocolos de segurança Demorou. depois do caso real. E principalmente depois da repercussão do filme. É curioso, né, como a ficção reforça a necessidade de cuidados e estavam sendo discutidos desde a década de 70, mas, enfim. Não, que bom, né, que não fica só naquela coisa de encenação. Eles usam o negócio na vida real Foi para útil. ajudar. Foi útil. Querem algumas curiosidades interessantes? Mesmo com um baixo orçamento de 4 milhões de dólares australianos, as cavernas que mencionamos não eram todas reais. Alguns sets foram construídos em estúdio. E a caverna principal foi construída com toneladas de escoramento e materiais, como rede de arame, concreto, madeira, e exigiu muito esforço da equipe para montar aquele trambolho gigante Mas lá. ficou bem bacana. Bom, a HBO, que foi a produtora aí do filme, só topou bancar metade do orçamento se fosse com uma atriz conhecida para o papel principal. Seria a atriz Bress Armstrong. E o sindicato de cinema australiano não curtiu a escolha porque eles preferiam uma atriz local. Então, a atriz australiana Sigrid Thornton chegou a ser escalada, mas precisou sair perto do início das gravações porque engravidou. Bom, e no fim das contas, eles contrataram Rachel Ward, que era britânica, mas havia mudado para a Austrália recentemente. Ela que ficou com o papel. E parabéns, hein? Dando uma pesquisada aqui na internet, a gente viu alguns relatos que existe uma versão alternativa para o final. Em algumas edições, como no do VHS húngaro, há umas cenas diferentes durante o interrogatório policial no desfecho do filme. Bom, o final clássico, né? Eles interrogam lá a professora pra ver o que aconteceu. Spoilers, então, né? É super spoilers. Spoilers. Super spoilers. E na outra versão, os policiais entram na sala de aula, as crianças estão com armas em punho e eles se sentem intimidados e eles vazam da escola. É meio bizarro isso daí, cara. Caramba! Enfim, nos fóruns e redes sociais, muitas pessoas que viram quando criança relatam que o filme causou um medo duradouro, especialmente por causa das máscaras e da cena da caverna submersa.
Não, máscara é complicado. Colocou máscara, você Fudeu. vai ver o negócio diferente, não tem jeito. Os Estranhos, por exemplo. Porra, Puta meu. que pariu. E se você teve o mesmo feeling, deixa seu comentário aí pra gente saber. E olha que interessante isso daqui. O Vernon Wells, que faz o sequestrador com a máscara de pato, já era conhecido por papéis fortes. Ele aparece em Mad Max como o Wes. Alguns dos alunos também se tornaram atores, né? Por exemplo, a Rebecca Rigg, ela teve carreira depois no cinema e na TV. A atriz Asher Caddy, que interpretou a Luna Sue, ela participou de alguns seriados, mas o trabalho que chamou a atenção foi em X-Men Origins Wolverine, como a doutora Carol Frost. E a aluninha Sarah, interpretada por Anna Crawford, é filha de Ian Crawford, que foi o produtor do filme. Nepotismo, né? A Fortaleza até hoje é lembrada como um clássico meio estranho, né? De suspense infantil adulto misturado aí, vamos dizer assim. Uma salada mista. E no final, A Fortaleza é um filme sobre coragem, mas não é coragem cinematográfica que a gente vê em filmes de ação. É aquela coragem humana, imperfeita, cheia de medo, mas que aparece quando a vida te obriga a ser maior do que você é. Sally Jones é uma protagonista que representa isso com todas as falhas, todas as dúvidas, mas também com uma força que nasce do desespero. E foi inspirado em fato real, cara. E talvez por isso o filme ainda seja lembrado. Porque ele não é apenas um suspense. Ele é um retrato do que acontece quando as pessoas comuns são jogadas em situações impensáveis. Quando a única regra é sobreviver. Quando você olha para um grupo de crianças e sabe que a sua vida vale menos que as delas. E mesmo assim precisa encontrar uma saída para todos. Exatamente, cara. Se você cresceu nos anos 90, assim como a gente, né? É quase certo que você viu esse filme sem supervisão. Certeza absoluta que ninguém tinha supervisão, olha, assistiram do jeito que deu. Verdade, verdade. E você mesmo com medo continuou assistindo, porque não dá para parar de ver esse Não, é filme. verdade, você vai do começo ao fim. E se você nunca viu, agora vai assistir sabendo exatamente porque esse filme marcou tanta gente. E vai ver o porquê ele continua atual, tenso e extremamente bem construído. Então deixa seu like, comenta aqui qual filme na sua infância te traumatizou sem pedir permissão. Vou falar um filme que me traumatizou aqui, ó. Não vou nem falar. Vamos fazer um vídeo sobre esse filme. Aguarda um pouquinho aí. Você sabe qual que é? Claro né? que eu sei. Eu sei. Opa. E compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora um suspense raiz. Aqueles que não precisam de CGI, porque hoje em dia tá uma bosta Nossa, CGI, né, hoje cara? em dia? Mas sim de boas ideias e boas atuações. E, obviamente, nunca confie em um estranho usando máscaras de animais no meio do mato, porque que coisa bizarra, né? E é claro, muito menos uma de Papai Noel, né? Sai fora. Então, a gente se vê no próximo vídeo e, claro, Heavy metal sempre!